Glória a Deus. Deixa eu mostrar aqui, esta é a classe de adultos que nós temos hoje. Eu regulo o volume aqui, viu? Tonalidade não, mas volume eu regulo aqui. Florescendo a nossa sala, jovens e adolescentes. Por favor, jovens e adolescentes, apareçam aí, que o pessoal entender. Fica de pé, por favor. Para quem está assistindo ver por que está tão linda essa sala hoje. Não estou desprezando os adultos, estou dizendo que está mais do que já. Amém? Obrigado. Obrigado. Muito bem, irmãos. Nós continuaremos. Estamos com aquele antigo. Parou, não sei se melhorou aí, vai lá. Aleluia. Meu Deus. É o movimento que eu faço aqui. Eu tenho que aprender a ficar quieto agora, engessado aqui, sem mexer. Irmão, nós estamos nessa lição. A gente começou. É um movimento que eu faço aqui na cadeira, João. Não sei o que é. Então ele vai arrumar lá. Né? O racismo é nossa revista. Nossa revista é essa aqui, Aluno Pentecostal, né? A Igreja na Rota do Conservadorismo, onde nós estamos vendo o Brasil e a Igreja diante das seguintes situações. A Igreja e a Bíblia, ela aborda pautas ou temas e dá a sua visão sobre esses temas. E o comunismo, irmão, ele não é apenas um partido político, ele é uma cosmovisão. Quer dizer, ele apresenta sobre as mesmas pautas e temas que a Bíblia aborda, ele também aborda, só que de um ângulo de visão geralmente o avesso do que a Bíblia aborda. Entendemos isso? Porque, irmãos, Jesus trabalha com gente. Vamos entender isso, né? A gente tem que estar lembrando, quando Jesus fala da minha igreja, Jesus nunca falou de prédio. Jesus nunca falou de prédio. Jesus sempre... encosta aqui. Jesus sempre falou de onde tiver 2 ou 3 reunidos. Então, quem Jesus está procurando salvar e a quem Jesus está procurando proteger os que já são salvos, sempre é gente. E quando é gente, então é rico e pobre, branco e negro, homem e mulher, doutor e analfabeto, religioso e ateu, político e apolítico. Então, irmãos, a massa, né? A massa que Jesus usa para fazer santo é o mundo pecador. E é essa mesma massa que o comunismo tenta inculcar a sua visão das mesmas coisas, né? E aí, irmãos, aí a gente chega, estamos estudando os temas um por um. Um deles é esse aqui, né? Que nós estamos já hoje, a lição 6, o racismo. Embora já introduzimos na lição passada, o racismo aqui, os irmãos têm a revista, a gente já vai entrar, tem muito a ver com, no caso brasileiro, com as consequências da escravidão negra. No Brasil, os negros não vieram de livre e espontânea vontade, vieram acorrentados em navios negreiros, né? E também, irmão, os índios.
os índios que aqui estavam e que também foram usados como mão de obra. Irmãos, aqui está se tratando apenas de mão de obra. Explicamos bastante na lição passada de que forma a mão de obra escrava era uma mão de obra barata, portanto, que dava muito lucro. Quanto mais barata a mão de obra, mais lucro tem o empresário, né? Que a riqueza produzida é tanto, e daí então, quanto menos ele pagar para o empregado ou para o escravo, etc., mais sobra para ele. A mão de obra indígena não foi, até certo ponto, não foi lucrativo. Por quê, irmãos? Inclusive tem esse problema em Mambaí. Mambaí, irmãos, o saudoso santo dentista, o homem que era uma enciclopédia ambulante. Você conheceu não, né? O pai do doutor Biratã. Mas o homem do doutor Itanajá, o homem era uma enciclopédia ambulante. Então ele me diz que Mambaí, as origens raciais de Mambaí, o povo original aqui de Mambaí não foram os negros. Mambaí tem muito negro, porque é ligado aqui com Bahia. E nós sabemos que Bahia foi um dos estados mais escravagistas do Brasil. A quantidade de negro na Bahia, se no Brasil se calcula 40%, 50%, na Bahia 70% da população é negra. E nós aqui, irmãos, eu vejo pelo meu sogro, pela minha sogra, as raízes deles são os caboclos, aqui do Brejão. Gildete, através apesar de que o irmão Zé não é onça, irmão Zé não é filho do Xengo. A irmã Ana casou, primeiro teve o irmão Zé com um marido que não era o Xengo. Aí viu, aí teve todos os outros filhos do Xengo, que é Joaquim Costa. Eles não são da raça Joaquim Costa, né? É do nome, porque o Xengo adotou o irmão Zé, né? O seu sobrenome, mas eles são mesmo a origem aqui dos caboclos, aqui do Brejão, que na verdade, irmão, os índios que foram inclusive eram os pataxós. A maioria dos irmãos que tem origem de pai, mãe, avô, bisavô aqui dessa região, é mistura de pataxó com negro. Índio e escravo. Eu mesmo, você vê a foto do meu avô, era um negão assim, era mais novo, parecendo, desculpando, não era um pouco mais negro, mas igual o Júnior, um baita do homem assim. Eu tenho essa herança. Já meu pai era filho de europeu, então essa coisa. Mas aqui em Mambaí, por exemplo, irmão, nós temos essa herança cultural. Mas quando eu falo de herança mais do que genética, o predominante é a herança cultural. Então por que o índio não deu mão de obra boa? Teve que trazer o negro? É porque a cultura indígena não é cultura de acumular. Por exemplo, você hoje tem uma geladeira, um freezer, que deve ter comida por uns 5, 6 dias, uma semana, conforme for no freezer, tem comida para daqui. A cultura indígena é de, olha, se eu tenho o que comer hoje, pesquei um peixe desse tamanho, matei uma campeira desse tamanho, colhi coquinho para fazer suco. Enquanto isso não acabar, eu não quero saber de nada, eu quero deitar na rede. É a cultura de sobrevivência. Então, irmãos, aqui em Mambaí, é coisa que eu procuro entender. As firmas, de uns tempos para cá, Rony sabe disso, já confirmou para mim os outros, tem receio em contratar o funcionário aqui de Mambaí para trabalhar na firma. Porque dizem que eles enrolam muito no serviço. E depois,
com muita facilidade vem para a cidade na sexta e só volta na terça. Aí é cheio de atestado médico. Eles dizem assim, irmão, é como eles diziam, o índio é preguiçoso. O índio é preguiçoso. Não adianta querer botar índio para trás, porque índio é preguiçoso. Ele não tem cultura de trabalhar hoje. Eles não então não dá certo. Já os negros debaixo de chicote trabalham igual animal. Eu fico tentando entender, irmão, essas coisas, porque eu fico assim, eu conheço os irmãos, e eu sou cidadão mambaiense, e eu já tenho aqui metade da minha vida. Eu tenho metade da minha vida aqui em Mambaíla. E veja essas conversas, o povo Mambaí é preguiçoso, vamos buscar peão de fora. Acontece, irmão, que a nossa cultura predominante aqui, até pelas vasilhas, as gamelas de pau, ainda se usa muita, aquelas cuias, mais para dentro, o brejão, por aí você encontra esse tipo de coisa, de pesca. A cultura predominante de herança, né? Está chegando muita gente nova. Mas a cultura predominantemente de herança nossa, irmão, não é muito, é mais pataxó. Não é que o povo de Mambaí, diz assim, é preguiçoso. É que tem uma herança seguinte, irmão, eu já tenho comida para uma semana, eu vou trabalhar para quê? O dia que a comida acabar, e numa época, irmãos, em que tinha tanto gaieiro aí, tanto peixe, acho que vou ter que trocar a pizza. Tanto peixe, irmão, tanta coisa, realmente, para que preocupar? Hein? Para que preocupar, irmão? Era a coisa mais fácil, saía para a rua, saía para a beira do rio, hein, Antônio? Passava uma noite, mas só não trazia tambaqui, que tambaqui não é daqui não, né? Mas os peixes aí, naturais aí da região, irmão, trazia, dava para a mulher salgava, fazia lá não sei o quê, e o que ele queria fazer daí para frente? Alô, voltou, trocou a pilha. Rede, no Pará ainda é melhor. O açaí, irmão, ele tem duas, ao mesmo tempo que ele é energético, o açaí também é sonífero. Você que tem problema de sono, você conseguir açaí sem açúcar, só com a frutose, e uma certa hora da noite você comer você não come do tanto que eu não, que você não tem costume, você passa mal, mas você comer um tanto, você dorme. Eu morei no Pará, morei no Amazonas. Então, é assim no Amazonas, no índio, desce o açaí, faz aquele piseiro, come um tambaqui desse tamanho na brasa, com aquela tapioquinha que eles fazem lá de mandioca, aí como um tanto desse de açaí, o que ele vai fazer o resto do dia, irmão? Dormir, sonhando com o céu de barriga cheia, sem conta para pagar, sem Eurocon, sem saneado, sem nada. Ele vai vir trabalhando para quê? Então, a nossa cultura aqui, eu queria entender um pouco disso. Eu não sei, quando alguém vier falar comigo sobre a preguiça, eu falo, você tem que entender a cultura. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Quando a gente trata de racismo, irmão, aqui, ó, no caso nosso, a maior parte é sobre o racismo negro, proveniente de escravos africanos. Nós também temos a questão indígena no país. Temos a questão indígena, muito maltratada, muito mal explorada. Porque, irmãos, no Brasil quem trata disso são ONGs, organização não governamental. Eu vou mostrar uma coisa aqui para você, ó, se você puder ver, deixa eu te mostrar aqui. Irmão, procura pagar. A Renata tá aí? Tá não? Renata, ela pagou, irmão, ó. Renata pagou R$9 numa assinatura do Brasil Paralelo. Deixa eu te mostrar aqui a face oculta. O pianista, a face oculta. Cadê aqui? Programas, acho que são programas que eu estou procurando, deixa eu ver se são programas. Você procura ver lá, eu vou te explicar isso aqui, irmão, ó, deixa eu ver se é isso aqui, ó. A face oculta, por exemplo, ó, existe, todo mundo aqui já ouviu falar, irmão, já falar no Black Lives Matter.
Sigmund Freud, médico... O que significa, irmão, Black Lives Matter? Conhecido como pai. É Mera que fala, ou vocês duas aí, Giovana e Ana? É a personalidade Black mais Lives influente na história Matter. da psicologia. Ah, Ele cunhou termos aqui, irmão, a face oculta, você eu não vou poder mostrar aqui para você. Aparelho psíquico, A face oculta do Che Guevara. A face oculta, cadê? Significados Já está no começo? outros, como inconsciente, A face oculta do Black Lives, neurose, Matter. É rapidinho, mas não vou passar para você. Você só vê aqui que está tendo interferência, vai. Vou ter que fechar. Vou ter que fechar. Soltar e fechar, pronto. Fechou. Mas você procura ver no face oculta, é o seguinte, irmão. Não, mas é conexão aqui, você não vai... não, mas está indo bem, deixa, eu prefiro parar agora. Então é uma ONG. Por exemplo, irmão, aqui na revista não tem trabalhador rural sem terra, reforma agrária, não entrou aqui na revista, não sei por qual motivo. O que é que são? Organizações de esquerda. Esse Vida Negras Importam, Black Lives Matter, é uma organização, aqui apresentou a fundadora dizendo, marxista. O que foi que o mundo marxista fez, irmão? Pegou tudo quanto é assunto que interessa à humanidade e leu com os óculos do marxismo. E tirou daí, irmãos, uma narrativa de que na sociedade esses grupo A, grupo B, grupo C, sem terra, sem teto, negro, são vítimas da sociedade. Essa narrativa de vítimas da sociedade, por exemplo, prenderam os dois caras que fugiu pela primeira vez na história, assim que o Lewandowski entrou, 2 fugitivos de prisão, nunca tinha acontecido, gastaram 6 milhões. E depois acharam eles, acharam assim que acharam. Os 2 caras, mas eram os executores, quer dizer, quando o Comando Vermelho quer matar alguém, ô, comando, o precisando é queimar um tal de Antônio Fernando lá em Mandaí, tá? Vai lá e queima. Agora estão entrando na justiça, porque os caras, quando foram presos, apresentaram um roxo no braço, acho que a polícia andou dando tapa neles. Você entende isso, irmão? 2 caras, 2 assassinos de aluguel, deu um prejuízo de, além de tudo, além de manter eles lá, de 6 milhões de reais. Agora, será que esses caras se entregaram de boa ou a polícia teve que meter a unha para pegar? Ah, pôs a mão neles. Então, irmão, vítima da sociedade. Então, a esquerda tem uma narrativa onde apresenta vários grupos, inclusive assassinos e criminosos e bandidos e marginais e delinquentes em gerais, como sendo vítimas da sociedade. Culpada é a sociedade. Então, irmãos, os índios, por exemplo, o tratamento da questão indígena no Brasil, os índios não querem ser igual a qualquer lavrador. Eles querem ter terra, trator guiado por satélite do Elon Musk lá na Amazônia. Mas existe, irmão, vocês sabem disso, né? Uma ideologia de dar para eles somente uma terra para eles ficarem em cima, para proteger a terra, que debaixo tem nióbio, urânio, não querem resolver. O MST ficou provado, teve uma CPI do MST, apesar que eles aparelharam depois, mas provou o seguinte, irmão, os analfabetos, coitados, que são igual gado, massa de manobra, eles nunca recebem título de terra.
Eles são para ficar sendo movimentados, para ocupar aqui, para ocupar ali, e quem não votar, isso vai falar, quem não votar no partido pode até morrer. Não resolve. Agora as ONGs. Então vamos ver a Black Lives Matter. Surgiu como uma organização sem fins beneficentes, quando aquele negro americano comprou um pacote de cigarro e pagou com a nota de 20 falsa. Eu pergunto a vocês aqui que são comerciantes. O sujeito compra um objeto na sua loja e paga com a nota de 200 falsa, irmã Sabrina. Você vê que a nota falsa, o cara ainda está em frente, aí você vai pegar ele na rua, você vai chamar a polícia. Você vai chamar a polícia, irmão. Você vai chamar a polícia. Você vai chamar a polícia, não pegue na unha não, irmão. Que depois você ainda é processada por ter encostado nele. Chamou a polícia. A polícia prendeu. Agora, se a polícia fez certo ou errado, é outro detalhe. O resultado é que o cara terminou morrendo. Era uma vítima da sociedade, irmão. E aí, Davi? O cara compra um ventilador, te dá R$200 uma nota falsa, você vê que ele está lá no posto, vai esquecer, chama a polícia vem e prende. Agora, no embate da polícia, eu não sei o que é, porque o cara era do tamanho do Hulk do futebol, um guarda-roupa desse tamanho, né? Aí fundou a associação, o mundo inteiro fazendo o governador da Califórnia, Black Lives, tudo quanto é artista, resolveram doar grana. Irmão, em um ano foi mais ou menos $1 milhão. A ideia é que esse dinheiro seria usado para a família do negro que morreu enforcado por causa da nota falsa, a família do outro que foi assassinado pelas costas por um policial branco. A ideia, mas aqui, irmão, depois você procura ver lá, que infelizmente não deu. Onde é que foi parar esse dinheiro? Presta atenção. Foi para a ONG Black Lives, aí foi parar onde? Nenhum dos negros assassinados por policiais brancos recebeu um centavo desse dinheiro. O presidente da ONG logo comprou uma mansão de $6 milhões para ele. Aí descobriram que o sogro desse cara prestou serviço de não sei do que das quantas, que ele nunca teve habilitação. Então o dinheiro foi totalmente desviado. Então, irmão, quando você vê ONG defendendo os indígenas do Brasil, é marxista. Aí vem as fundações internacionais, dinheiro nacional, pressão em cuidar do índio. Vai ver quantas caixas de dipirona eles compraram para os índios. Então, irmãos, veja bem o que nós estamos falando aqui para você. A igreja também quer saber desses assuntos. Mas nós vivemos um sistema político comunista, onde isso é forma de organizar, de arrecadação, em nome de negro, em nome de sem-teto, em nome de indígena, mas na verdade o dinheiro é para a manutenção do sistema comunista. É 171, é isso que nós estamos querendo falar para vocês. Porque aí, irmãos, aparece o seguinte, por exemplo, o racismo. O que a igreja fez pelo racismo do Brasil? O que a igreja fez pela reparação histórica, econômica, social, acadêmica, etc., dos negros no Brasil? Qual foi a posição da igreja? Infelizmente, irmão, na época da escravidão, século XVI, XVII e XVIII, uma grande parte das igrejas protestantes, evangélicas, isso para não falar da igreja católica, que era chefe, que defendia como sendo uma coisa natural. Primeira coisa, irmãos, a ideia de que o racismo é algo natural. Aí vem sim a igreja
vem a educação, eles veem o racismo do ponto de vista das igrejas, o racismo do ponto de vista da educação, professores. Dizem que professores foram usados durante séculos para transmitir, formar a ideia de que o racismo é natural. Na política, etc. Incluindo aí a parte da igreja. A igreja, irmãos, a Bíblia diz que quem não faz o que tem que fazer é igual quem faz. Quando a igreja se omite, irmãos, sobre um tema social, a igreja está sendo cúmplice de quem no momento se beneficia daquela situação. Se é verdade que ricos oprimem pobres, se é que é verdade, e a igreja nada diz sobre isso, ela está do lado do opressor, automaticamente. Quando ela se omite, ela toma partido. Então, irmãos, aí eles vêm cobrando e dizendo essas raças, dizendo aos índios. Agora os índios, por exemplo, irmão, há muito tempo que a FUNAI, não sei se vocês sabem disso, a FUNAI proibiu a entrada de missionários protestantes em reservas de índios. E aqui eu quero trazer, irmão, para aquela nossa questão aqui, ó, vamos ver se a gente consegue caminhar. A gente viu aqui, ó, né, o discurso oculto do ativismo negro, nós já vimos isso aqui. Os brancos devem ao negro reparação histórica? Deve. A igreja não pode negar, irmãos. Eu entendo assim, o comunismo fala verdades de coisas que devem ser feitas. Por exemplo, em relação à reparação histórica. Deve. Agora, o comunismo faz desses recursos de reparação histórica, que eles dizem ser ganhados, eles pegam para o partido e não usam nessa reparação histórica. Por exemplo, o MST, a gente falava, o governo anterior deu mais título de propriedade do que os dois governos, Lula e o governo Dilma, sozinho. Porque quando a pessoa se torna dona da terra, meu sogro é lavrador, tem vários irmãos aqui que são lavradores, que têm terra em assentamento. Quando você pega a propriedade da terra, você não tem mais obrigação de participar de movimento esse, a terra é sua. Mas enquanto a terra não é sua, o movimento esse ou aquele te diz, eu tomo essa terra sua. Você fica de cabresto, né? Então, irmãos, na verdade são narrativas usando do discurso de uma realidade histórica que precisa de reparação para angariar bens que não vão para essa destinação. Vão para a ONG para promover a ideologia nas universidades, faculdades, etc, etc. Né? Então eu sou a favor. Por exemplo, aqui uso uma palavra, deixa eu mostrar para você essa palavra aqui, que tem aqui na revista. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Muito bem. Aqui usa a palavra, irmão. Eu estou procurando. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se tem como eu achar ela aqui. Aqui não acha. Que a palavra... Se vocês acharem, aparece a palavra meritocracia. Eu quero que vocês vejam aqui. Eu achei que era desse lado aqui. Mas aí alguém... Dá uma olhada aí. Vê se acha para mim. Eu quero ver essa palavra. Meritocracia. Página 38, 32, 38 aonde, irmã? Na primeira ou na segunda coluna? Segunda coluna. É comum negros atrevistas aqui, por aqui? Não, no segundo parágrafo, creio que qualquer tipo. A meritocracia. Estão vendo aqui, irmão? Ó, eu vou subir. Irmãos, o comunismo tem um problema com essa palavra meritocracia. São contra a meritocracia. O que é meritocracia? Tem a ver com mérito, quer dizer, você fez
por onde trabalhar, suar, pagar o preço e conquistar aquilo. É uma vitória sua. Se você não tivesse se esforçado igual esforçou, passando noites acordado, deixando um ano sem tomar nenhuma Coca-Cola, para comprar aquele notebook, entendeu? Fazendo o serviço braçal, você não teria conseguido. Então, é um mérito seu, uma conquista sua. Os comunistas não acreditam, irmãos, que na sociedade as coisas sejam por mérito, é por cota. É aquela conversa. O indivíduo que não esforçou, não pagou o preço, às vezes, se for o caso, não quer dizer que todo mundo tem que fazer faculdade, mas minha mulher fez faculdade, Dorinha fez faculdade, eu me lembro na época, elas indo para a posse e depois fazendo aí graduação, e até tarde da noite, não sei o quê. Eu lembro dessa luta. Eu fiz também, não foi igual dela, mas eu fiz exigido, fiz um mestrado, coisa corrida, tive que ir para Brasília, para Goiânia, e ficar hospedado em sala de escola dominical de igreja, que eu não ia pagar hotel, e domingo eu não podia estar, porque tinha escola dominical, passei por isso tudo, aí consegui o meu certificado. Agora, uma pessoa, irmão, que não se esforçou, é isso que quer dizer. Então, por exemplo, cota universitária por cor de pele. No Brasil, irmão, vocês sabem que é o seguinte, deixa eu explicar aqui para vocês, deixa eu tentar ver se eu faço aqui. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Exibir, deixa eu tentar ver uma coisa que você entende aqui, inserir. Desculpa o céu vivo e a cores, viu, irmão? O céu vivo e a cores aqui, ó. Tá, ó. Escola pública. Vou mostrar aqui para vocês. Aí nós temos a outro tipo aqui, deixa eu copiar e colar, copiar e colar. Aí nós temos, irmão, aqui em Mambaí, por exemplo, tem a maioria estuda na escola pública, algumas pagam crianças, quem tem condição, deve pagar, a escola particular, certo? Ok? Então tem essas duas coisas, dependendo se você for querer o Enem, ou alguma outra coisa, você tem que ter sido aluno de escola pública. Aí quando chega na faculdade, fica assim, ó. Vou colocar aqui faculdade. Faculdade pública, tá aqui, muito bem. Você vai entender o que eu estou dizendo. E faculdade particular. Irmão, quem é que tem diploma de mais peso? Um diploma da UFG ou da não sei quantas, ou um diploma da, com todo respeito aqui, todo mundo fez. IESGO fez, quais faculdades tem por aí? Unip também tem. FAEL? Pois é, então, não, veja bem, irmão. Qual o diploma que tem mais peso? O diploma particular, público. É a pública. O diploma de faculdade pública, agora veja bem, quem é que consegue? Olha aqui, por quê, irmão? A faculdade pública, professores, são professores federais. Os caras ganham. Entendeu? Eles ganham o que a faculdade particular não paga. Além de que por ser cargo público tem regalias que não termina mais nunca.
Então, como os professores, o diploma da faculdade... Agora é o seguinte, quem é que consegue, irmão, fazer faculdade pública? Agora que você vai ver aqui, ó, irmão. Quem estudou em escola pública está fazendo o que hoje? Como é que muda, né? Quem estudou em escola particular está fazendo qual faculdade, irmão? Veja aqui como é que funciona. Então, irmãos, veja aqui, ó, a inversão. A inversão de valores, ó, a inversão de valores aqui, ó. Veja a inversão de valores. Quem estuda na escola pública, olha, irmão, a inversão deveria continuar sendo igual, mas não é. Mas não é. Porque quem é que faz faculdade particular? Você pode dar tudo quando é filho de senador, deputado, tudo lá. De ministro, do superior, está tudo lá. Já é um projeto para ser assim. Então, irmão, de qualquer maneira, aí vem a pergunta. O acesso ao terceiro grau, à faculdade, é igual para ricos e pobres, brancos e negros? É igual? Não! Pobres e negros vão estar nessa escola aqui, irmão, ó. Pobres e negros vão fazer escola pública. Tanto que é o caso de vocês aqui. Todos vocês que já têm diploma. Quantos vocês que têm diploma do federal aqui? E você tem condição de passar no vestibular do federal? No Mackenzie? Você tem condição de passar? Não. Você tem alguma chance através do Enem de conseguir para uma particular e conseguir um desconto, 50%. Meus filhos mesmo, tudo fizeram fizeram foi o quê, Dede? Unip. E aí conseguimos financiar já na metade do curso paguei inteiro. Conseguiu financiar, agora que eles formaram, estão pagando. Agora bota um diploma da Unip e um diploma do Mackenzie. Ela é presbiteriana. Muito caro também. Então, vamos uma federal. Vocês não estão entendendo aqui, irmão? Então, é preciso haver ações reparatórias para que esses alunos da escola pública, em sua maioria pobres e negros, ou mesmo que não é negro, etc., índios, pataxós, e preto baiano aqui do sul da Bahia, que vai morar em Mambaí, é preciso haver uma intervenção para que a chance seja a mesma, é ou não é? É. Agora, eu sou a favor de cota em faculdade, por raça. Aí, irmãos, tem aqui, ó, o aluno da escola pública, branco, pobre, branco, pobre e branco, mas ele esforçou. Eu não quero falar mal do nome, quer dizer assim, ele esforçou. E um outro coleguinha dele, da mesma escola, negro, não esforçou. Ele fez o Enem, ele se ralou. Os meninos aí sabem o quanto que o Enem é cansativo. Inclusive existe cursinho para Enem. Foi para cursinho, a Globo faz isso muito maravilhoso. A Anhanguera, em Goiânia, dá Enem de graça, todo ano. Irmão, mas não é brinquedo não, é de 6 da manhã à meia-noite. Aí o cara vai tudo e passa. O outro ficou em casa assistindo futebol, e na época ele não passa, mas eu sou negro.
Mas você tem direito igual ao outro. Isso eu não concordo. Seja por cota, seja de que forma for, mas essa coisa aqui, irmão, cadê? Essa coisa aqui, ó, tem que ter alguma meritocracia. O cara tem que ter demonstrado interesse. Os irmãos entendem? Que não é simplesmente uma questão de cota, mas é uma filosofia na sociedade em geral. Por exemplo, salário. A sociedade ainda divide entre trabalho braçal e trabalho intelectual. A sociedade diz que o trabalho intelectual merece ganhar mais, porque o cara teve que estudar, teve que fazer tudo. Então o médico teve que fazer faculdade. Mas o cara tem 50 anos de medicina, você está pagando a faculdade dele até hoje? Uai, nunca vai pagar essa faculdade? Porque ele está descontando a faculdade. Porque os meus que trabalham, que estão pagando faculdade, o FIES, eles têm que tirar esse dinheiro do FIES do trabalho deles. Eles têm que tirar o sustento deles e o pagamento da faculdade, que vai levar 5, 6 anos, alguns anos. Mas um dia ele vai terminar de pagar essa faculdade. Agora, é verdade que tem que fazer curso. Eu não sei se os irmãos entendem que a gente não é contra ter alguma forma. É verdade. Viu, irmãos? É verdade aqui, ó, que brancos e negros, quando se trata de curso superior, e até mesmo, irmão, da escola. Agora, eu não sei, a educação escolar do Estado está muito boa. Judete está nativa, eu vejo ela fazendo direto lá pela manhã, atualização, capacitação na área de português, com professor de doutorado. Continua tendo que melhorar. Mas eu não sei em que a escola pública e a escola particular, por que uma é melhor do que a outra, eu não sei. Primeiro, por favor, cadê o microfone, João Paulo? Está aqui, por favor. Nós vamos ouvir aqui, professor. Por favor, Judete, deixa eu ver se eu estou te pegando aqui aqui, ó. Hein, Judete, faz favor, chega bem aqui do lado de Patrícia aqui, por favor. Não, pode vir, não precisa ter medo não. Do lado de cá na porta, senão eu não te vejo. Se você puder falar, mas ela vai falar, não estou te vendo ainda. É isso, é na ponta mesmo. Eu vou pedir para ela falar virada para mim, para ela poder sair aqui, tá? Mas aí os irmãos vão saber, olha. Primeira coisa, na escola particular, a quantidade de alunos na sala é reduzida. E, além disso, os pais, eles pagam. Quando a pessoa paga, ele tem interesse. Ele vai atrás, ele busca, ele cobra do professor, ele olha a caderno, vê se o menino está fazendo tudo certo. Tem um acompanhamento dos pais. E, quando não tem rendimento, vai na escola saber o que está acontecendo. E, na escola pública, agora o governo de Goiás, ele decretou que a sala pode ter 40 alunos. É a média de alunos que eles colocaram por sala. Então, a gente tem uma sala extremamente cheia, alunos que os pais não fazem papel de família, se entregam para a escola. O professor hoje é pai, é mãe, é psicólogo, é médico, é tudo, porque a família abriu mão da educação dos filhos. Eu falo no contexto público, que na particular é totalmente diferente. Então, tudo isso atribui para essa desigualdade no aprendizado. Porque quando a família acompanha, quando a família tem interesse, quando pesa no bolso, é diferente. E outra coisa que agora, esses últimos 3 anos, então o Estado está dando tudo para o aluno. Então os pais não têm preocupação nenhuma. Está dando bolsa, calçado, uniforme, o kit pedagógico. Eu não sou contra, eu sou a favor. Porém, tirou totalmente a família já não acompanhada, e agora piorou, porque além disso, está pagando mensal para aluno de frequência. Então, o pai não precisa preocupar com mais nada, porque o Estado está bancando o aluno com tudo. E na particular, não. Na particular, o pai tem que comprar material do papel higiênico até o caderno e tudo, uniforme. E no Estado agora,
de acordo com a nossa visão lógica em relação à educação, vai piorar ainda mais. Dorinha, por favor, peça para ela. Tá? Não, mas não, peça para ela, Dete. Ela vai falar 2 palavras, já é importante para mim. É isso mesmo, pastor, é que quando tem a participação dos pais, o resultado realmente é outro. Mas a questão é exatamente essa. Salas particulares até mais reduzidas, o número de alunos, e a participação dos pais é totalmente diferente. Os alunos fazem tarefa de casa, os pais fazem entrega. Agora, veja se metade dos alunos estão fazendo as atividades de casa, porque o professor ensina, mas ele tem que fazer as tarefas para interiorizar o conteúdo. A maioria do pai não tem como família para cobrar, então não tem rendimento igual. Então, irmãos, aí estão. Não, agora, obrigado, viu, Judete, obrigado, Dorinha, obrigado, Patrícia, aí, nossa microfonista. Irmãos, isso é intencional. O sistema onde o Estado é grande, está no roteiro o Estado ser totalmente quem tem o controle da educação do seu filho. Porque essa criança ela vai ser doutrinada. Eu digo para vocês, eu sei que tem pai e mãe que não tem como. Aqui tem escola de tempo integral? Não, né? Graças a Deus, ô Jesus, não deixa não. Já teve 2 propostas. Por favor, Dente. Aí você tem que vir para cá de novo, não tem jeito. Senão não aproveita aqui a escola dominical. Tá quase. É isso, tá bom. Teve 2 pedidos, duas ordens para se tornar integral. Mas o motivo pelo qual até agora não se tornou, porque devido ao Sebastião só ofertar ensino médio, e aí a gente teria que abrir mão de todo o ensino fundamental. E não tem outra escola para comportar os alunos, porque a Walter não consegue comportar os alunos lá da escola Walter, nem do Sebastião. Mas se tivesse uma outra escola aqui que teria como comportar todo esse ensino fundamental que tem lá no Sebastião, já era para se tornar integral. Então veja bem, irmãos, com 5 horas, 4 horas e meia, que atualmente o Estado fica em poder do seu filho, já está fazendo a bagaceira que está fazendo na mente. Agora, eu peço a você, pai e mãe, por favor, você não vai deixar seu filho 9 horas por dia na mão do Estado, pelo amor de Deus. Inclusive essas outras horas que ela não está lá, foi dito aqui, você que tem filho na escola pública, igual quem tem filho na particular, você tem que estar lá fazendo os remendos, você tem que estar revendo, você tem que ver isso aqui e discutir com a escola. Esse assunto aqui eu não concordo, e a Constituição me dá direito de não concordar. Não concordo meus filhos receberem essa doutrinação, vou tirar meu filho dessa aula e quero presença e quero nota. Reparo, irmãos, é um contra-ataque. Nós temos os pais que entrar com contra-ataque, e os professores não têm nem às vezes, irmão, talvez os pais também, condição de entender que aquela disciplina é um bolo, mas tem uma isca dentro. E a capacidade, né, Damares, de discernir que no meio de tanta coisa o que está sendo passado é algo. Mas ore, irmão que tem filho na escola, se puder, todo dia, antes dele sair, não é pela questão nem da segurança, é questão da mentezinha dele, ore pelo seu filho. Espírito de Deus bloqueia a mente do meu filho, da minha filha, dá discernimento, faz eles entenderem, dá iluminação, porque a nossa luta, irmão, já está declarado no Brasil, como nós vamos falar do Brasil, não é ideologia política A com ideologia política B, é luz contra trevas mesmo. Se tornou uma batalha espiritual. Amém? Tá. Aí, por favor, Patrícia. Não, só.
Onde? Você tem que chegar para cá. Não estou te vendo, não. Não, fala no microfone, senão não sai, por favor. Sua palavra é a mais importante. O senhor falou para a gente orar, mas não adianta orar e votar em pessoas que defendem tudo isso. Muito bem. Não tem jeito, toda situação se resume na política. Uhum. Não adianta eu orar e votar em uma pessoa que vai governar o Estado e vai implantar essas ideias. Muito bem. Gestores de Estado, representantes da Câmara e do Senado. Muito bem, irmão. Aí. Deixa eu ver aqui, se é aqui que fala isso aqui, irmão. Se é aqui que fala o que a igreja pode fazer. Muito bem. Mas aqui vem um ponto. O racismo à luz da palavra de Deus. Eu ainda vou voltar aqui. Irmão, dia 12 e 19, provável, a irmã Renata, já tem 2 meses que ela vem preparando. Eu não vou estar aqui em Mambaí, eu tenho que resolver uma coisa de família. Vai precisar de eu ficar umas 2 semanas fora. E ela vai falar sobre o feminismo. Ela está preparando muito bem. Mas então eu estou domingo que vem e no outro domingo. Talvez eu fique dentro disso aqui para a gente ver bem essa questão. Mas aí eu vou estar ausente, já falei Oséia, já falei com o Damásio, todo mundo. Eu vou explicar para o conselho, eu tenho que estar ausente aqui de Mambaí. Mas ela vai estar, por isso que eu pulei. Mas continuando aqui, irmão, o racismo à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus tem o que falar sobre isso? Tem. Quero reparar. A palavra de Deus fala sobre escravidão? Fala. A palavra de Deus fala sobre escravidão negra? Não. Porque a Bíblia foi escrita até o ano 100. E a escravidão negra foi no século XVI. E não tente fazer, como é que eu vou dizer aqui, adaptação. Qual é o nome que vou usar? Adaptação do que o sistema de escravidão que o mundo conheceu, a Bíblia conheceu, no mundo grego e romano, não tem absolutamente nada a ver com o sistema de escravidão negra da Europa e das Américas, nadinha. Então não dá para você ver aqui a Bíblia, aqui Paulo falou, Jesus falou sobre escravo. Então, irmãos, o que nós temos que entender é que a Bíblia tem princípios gerais sobre vários assuntos. A Bíblia tem princípios. Esses princípios se aplicam em qualquer época. Por exemplo, a Bíblia tem muito a falar sobre LGBT. Porque no mundo grego, irmãos, o que nós estamos vendo hoje sobre essas pautas de gênero não, porque naquele tempo não tinha bem isso, mas de homossexualidade. Paulo escreve em Romanos, irmão, era 10 vezes pior do que hoje, porque era normal. Totalmente normal um homem ter sua esposa e seus filhos, tipo o Gugu, aquele do SBT que morreu, mas a vida 100% dele era com o homem, normal lá para ele, para a mulher que gerou os filhos, pagava tudo, ele só teve ela para gerar filho. Eu nem sei se foi por artificial. No mundo grego, irmão, de Jesus, no mundo romano de Jesus e grego de Paulo tem páginas e páginas sobre. Era algo, irmão, que você não podia se levantar contra, numa campanha contra, porque você era contra o Estado. Os próprios, a maioria dos imperadores eram gays, orgias, homossexuais. Esse aí tem muito assunto. E como é que a Bíblia tratou do caso na época? Tem muita orientação da mesma forma. Agora, irmãos, o racismo brasileiro, consequente da escravidão negra do século XVII, a Bíblia não tem diretamente nenhuma palavra. Agora, a Bíblia tem princípios sobre o ser humano, como tratar o seu próximo. Paulo tem palavras sobre quem tinha escravos naquela época que fizesse os princípios, são os mesmos. Não é, irmão?
Então a gente tem que entender essa aqui. Agora nós não podemos ser irracionais. Romanos 12 diz: o culto racional de vocês. Nós não podemos ser contra reparações econômicas. Agora, eu não sou a favor do Banco do Brasil pagar R$1,5 trilhão de reais para reparar os danos feitos aos escravos desde o Império, porque eu tenho direito a esse dinheiro. Eu também sou negro, sou pardo, eu tenho herança negra. E esse dinheiro, irmão, se for liberado, se for conseguido, R$1,5 trilhão de reais para reparação econômica ao sequela da escrava, esse dinheiro vai parar onde? Vocês não estão entendendo? Que esse dinheiro não vai parar nas favelas de Salvador. Entendendo, Harrison? Esse dinheiro não vai construir casa nas favelas do Rio de Janeiro. Esse dinheiro não vai tirar negro da prisão. Esse dinheiro vai para a ONG Afro, que vai pegar esse dinheiro e destinar todinho para a causa comunista. É isso é que é. Eu não sou contra, mas eu sou contra essa cooptação de recursos através de ONGs com discurso de reparação da escravidão, e esse dinheiro ser totalmente usado contra o povo brasileiro, no fim das contas. Está entendendo o que estou falando, Derivane? Então, irmãos, a gente não é contra. Eu acredito que deve ter alguma forma, talvez a melhor forma de reparação, por exemplo, acadêmica, seria dar condição na escola pública do aluno concorrer com o aluno da escola privada. Essa seria a melhor reparação. Mas o que nós estamos vendo o governo atual, irmão, cortando verba da educação. E dando 16 bilhões para artistas e cantores maconheiros. Para a educação não tem. Mas para isso aí tem. Então, irmãos, aqui, ó, a Bíblia nos ensina a não fazer diferença depois. Depois, irmão. A Bíblia diz: a ninguém torneis mal por mal. Tem uma série de versículos que vocês vão ver aí. Mas eu queria falar uma coisa aqui, irmão, que eu perguntei para vocês. Ó, irmão, um grande ícone negro, Martin Luther. Você conseguiu ligar meu cabo de som aqui, João? Eu não liguei aqui não, vamos testar? Irmãos, eu perguntei no domingo passado, tem meia hora acho que dá. Qual é a diferença entre a ação da igreja e a ação de um partido político? Mesmo que a igreja leve como bem disse aqui o irmão Rony, e nós temos que concordar 100%, irmão, a igreja deve ou não deve se manifestar sobre problemas sociais. Até porque quando ela não se posiciona. Da última vez que eu fiz aqui, eu quase queimei. Vamos ver se dá certo aqui. Se não der, eu resolvo aqui, tá bom, irmão? Eu boto aqui amplificado no som. Deve. A igreja deve. A igreja tem o que dizer sobre ideologia de gênero? Tem. A igreja tem o que dizer sobre o movimento feminista? Tem. A igreja tem o que dizer sobre o movimento LGBT? Tem. A igreja tem a dizer sobre a terrível diferença de renda entre pobres e ricos? Tem. Agora, o que a igreja tem a dizer é o mesmo que o partido político tem a dizer, então não precisa da igreja. Se o que a igreja tem a dizer é o mesmo que os partidos já não precisam de igreja. Então, irmãos, o fato, veja qual é o problema. Não sei se eu vou ligar isso aqui do Martin Luther, vou deixar aqui. Você faz meio se versão de bem. O fato de a igreja ter que se pronunciar sobre problemas sociais virou um problema porque, como a igreja esteve há muito tempo calada sobre a assim chamada, eu vou até deletar tudo aqui.
ver o que são. Esse assunto aqui, ó. Justiça social. Aí quando eu encosto na cadeira que isola. Acho que é termo. Justiça social, irmão. Como a igreja esteve muito tempo calada. Irmão, a Bíblia fala, eu vou até colocar aqui o nome, vou trocar o pecado, que você entendeu. Pecado social. Entende isso aqui, ó. A Bíblia é cheia de denúncia de pecados sociais. O que é pecado social? João Batista, a polícia, uma instituição. Irmão, pecado social é quando é praticado por instituições. Uma coisa não é algo ser ilegal, outra coisa é quando é algo ilegal. Os homens estão, por exemplo, liberação do porte de droga. Graças a Deus, movimentação do povo nas ruas, pressão nos congressistas, declararam que no Brasil porte de droga em qualquer cantinho é crime. Mas se passa para não ser, não é. Então, irmãos, a Bíblia é cheia de denúncias sobre, então, os policiais. João Batista, o que é que nós temos que fazer? Polícia. A ninguém suborne. João Batista. De ninguém extorca. Irmão, Polícia Rodoviária Federal tem todo o respeito, mas eu conheço os irmãos caminhoneiros, eu mesmo sei, pessoas me contaram. O próprio policial te enquadra numa multa de R$700, ele mesmo te fala, se você me der 1.000, eu te libero. Peraí, tem que falar aqui, se não fala, se não aparecer, paga preço, irmão. Vamos ver aqui, por favor, a Patrícia já está bem. Esse é o Léo, da Fazenda FMI, por favor. Ele é o presidente do Conselho. Quinta-feira tem reunião. A gente vai ceder para eles uma sala aqui em cima. Tá? Nos anos 2002, eu acredito, não me recordo muito bem, teve uma operação chamada Anaconda, no Brasil inteiro. Prenderam diversos policiais rodoviários federais, inclusive eu conheci alguns deles. O cara, hoje o policial federal ele deve ganhar, depende da federal ou rodoviário? Rodoviário federal, seus R$20.000 por mês, não sei exatamente os valores, mas tinha policial lá que tinha mansão de 10 milhões. O cara tinha 8, 10 carros reportados na garagem, né? Então o salário dele não condiz com o patrimônio que ele tinha. Foram presos diversos policiais nessa operação chamada Anaconda. Bom, eu tive um cunhado, já morreu, por falar que ele já morreu, não tem como processar mais. Ele era policial rodoviário federal. Ele tinha na casa dele, irmão, o que ele tinha? De aparelho de som, de objetos que se carregam em carro. Então ele falou para mim, olha, quando tem um caso grave assim, que sabe que vai dar perda total, que tudo, a polícia chega e isola, o primeiro que der pena no carro é o policial. Vai dar perda total, ele der pena mesmo que tiver. Então, irmão, João Batista diz, olha, polícia, não cobre suborno, não faça isso. Então, irmãos, voltando nesse assunto aqui, ó, pecado, como a igreja esteve muito tempo ausente de falar sobre, porque tem o pecado social, deixa eu colocar aqui para você entender, para você entender isso aqui rapidinho. Eu vou poder passar, eu quero ver com vocês detalhadamente a fala do Martin Luther King, nós vamos ver, ouvir, e aqui, irmãos, vem o pecado moral. O pecado moral é o indivíduo. Aí a Bíblia diz, embriaguez, furto, gritaria,
imoralidade sexual, é coisa que o indivíduo comete. Agora, pecado social é uma coisa que as instituições cometem. A igreja teve que falar no Antigo Testamento, balança com 2 pesos, lembra? Sabe por que o dinheiro de vocês não para? Não é que vocês têm balança com 2 pesos. Salomão, o substituto do seu pai Davi. Salomão, disseram os idosos, o povo não está mais aguentando pagar imposto, Salomão, diminui, você vai ganhar o povo depois, o dedo do meu pai não era nem meu dedo mindinho, dobrou o imposto, dividiu o reino, teve guerra. Então, como a igreja teve muito tempo ausente do pecado social, do século 17 para cá, a igreja começou a ver o pecado social. Aí a igreja fez, isso inclusive tem origem protestante, depois o Papa fez uma encíclica. A igreja fez a opção pelos pobres, entendendo que a igreja tem que tomar partido, mas entender o pobre e rico como luta de classe, do marxismo, e não biblicamente. Aí vieram, irmão, foi feito do nosso lado protestante, um tal chamado evangelho social. Qual é o problema? A igreja deve encarar os problemas sociais? Deve tomar partido para defender quem está sendo fraco. A Bíblia diz, abre a tua boca a favor de quem não tem voz. Sim. Porém, irmãos, o problema é que transformou a igreja em uma militante apenas de pecados sociais. A igreja deve usar todos os recursos humanos e financeiros e sociais que ela tem para se transformar em uma ativista de transformação social. É verdade que a igreja deve ser uma ativista de reparo social. Porém, irmão, essa não é a única atribuição da igreja para com a sociedade. E nem é a principal. Tem uma coisa, irmão, que se a igreja não fizer, não tem partido político, nem de direita, nem de esquerda que faz. Jesus disse assim, ide por todo mundo e fazei o quê? Fala para mim, irmão, você que sabe, ide por todo mundo fazer o quê? Pregar e o quê? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho é diferente de a igreja ter ativismo social. A igreja tem que ter ativismo social? Tem. Estão me entendendo isso aqui, irmão? Mas essa não é a... Se a igreja pecar por não ter ativismo social, o mundo continua. Mas se a igreja pecar por não pregar o evangelho, o que será do mundo? Então, irmão, estamos vendo aqui, lembrou o nosso irmão, a melhor maneira da igreja agora, por exemplo, esse ano, ter ativismo social é elegendo pessoas que defendam pautas que a Bíblia concorda com ela. Pessoas que defendam a visão bíblica sobre racismo, sobre homossexualismo, sobre aborto, sobre drogas, etc, etc. Pessoas que defendem a visão bíblica, e não, porque visão bíblica e visão comunista, uma é o avesso da outra. Não tem como botar essas duas juntas. Não reconcilia. Ou você defende uma visão cristã, ou você defende uma visão comunista. Não é possível ser um cristão comunista. Agora, então, irmãos, a igreja precisa se envolver, porque nós queremos, eu tenho bem visto ultimamente, Damares, o Magno Malta, falando com os outros lá, e mostrando o Nicolas, aquele lá do Ceará, aqueles dizendo, olha, nós somos os Moisés, e esses aqui são os Josué, que vão tomar posse da terra. Não sei se eu vou ver, mas esse Brasil será, dependendo da volta de Jesus, governado por princípios cristãos. E o chão já começou a rachar.
Irmão, de onde é que vem o homem mais rico da terra? Sem mais nem menos dizer, eu vou pegar essa causa do Brasil. Pelo amor de Deus, tem que ter discernimento. Isso não acontece sem uma intervenção divina. Eu vejo uma intervenção. Irmão, e ali a parada é para desmanter, viu? A parada ali é para desmanter. Então veja bem, irmão. Eu quero terminar, não quero passar. Igreja, duas coisas. Primeiro, devemos ter interferência no social. E a maneira mais objetiva de fazer isso hoje, como as coisas se decidem no Congresso e no Judiciário, é eleger pessoas e começa no município. Irmão, sabia que no Brasil só tem município? Não tem Estado. O Brasil não tem Estado. O Brasil não tem federação. Dinheiro só arrecada no município. E qual é o problema, irmão, que nós estamos tendo? Veja bem, da arrecadação, deveria ficar no município a maior parte ou a menor parte? Fica 10%. 10%, irmão? 90% vai para o federal. Ué, como é que o Brasil vai existir se só existe município? Município é que tem escola, é que tem asfalto, é que tem farmácia, é que tem hospital, é no município. Então o dinheiro deveria ser o contrário, ficava 90%, mas não. Então, irmãos, elegendo pessoas que vão defender a visão cristã das coisas. Aí, irmão, quer dizer que existe um partido que identifica com a visão cristã? Não, em parte, naquilo que nos interessa. Mas nesse partido vai ter um monte de coisa que eu não concordo. Tem! Agora, irmão, palavra final. O que a igreja não pode deixar de fazer, porque se ela não fizer, não tem quem faça na face da terra, é anunciar Jesus como o único Salvador do homem. Se nós nos tornarmos uma igreja que consegue até transformar essa sociedade, a gente consegue eleger prefeito, vereador, e daí secretários municipais, diretores de escolas, todos que têm uma visão que concordam com a visão, e não pregarmos o evangelho, nós fracassamos. A igreja pode até fracassar na sua ação social e tentar eleger alguém, a igreja pode até fracassar nisso, mas a igreja não pode fracassar no anúncio de Jesus Cristo como salvação para o pecador. Essa é a diferença. E aí, irmão, de quantas maneiras nós fazemos isso? Quero que os irmãos entendam. Quero até pedir, Damares, no outro domingo me põe para pregar. Já tem alguém? Se tiver, você troca. Algumas pessoas teve um problema com aquele sonho que a igreja estava limpa dentro e suja lá fora. Parece que alguém entendeu que o conselho está errado do mesmo jeito, está cuidando de fora. Eu quero pregar sobre cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não dou conta da sua vida, não, irmão, cuide de você. Quero falar sobre isso. Estou achando que o que está acontecendo lá fora, o que você faz dentro da sua casa, no seu trabalho, é responsabilidade do conselho. Vai, vou falar não, mas vai. Então, irmãos, existe dois tipos de evangelismo, irmão. Existe o evangelismo pessoal e o evangelismo em massa. O que é o evangelismo em massa? É diante do púlpito com o microfone. Eu prego para uma massa. Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000. O ouvinte não interage comigo. Eu prego e depois faço o apelo. Existe o evangelismo pessoal. O que é evangelismo pessoal? Qual a diferença entre evangelismo de massa e evangelismo pessoal? Qual é a diferença? Qualquer um da Maris, qualquer um pode falar. Os pastores aí, quem? Qual a diferença? Você vai falar com uma pessoa. Irmão, qual é o tipo de evangelismo que todo crente pode fazer? Fala para mim alto. Duas perguntas mais. Fazer as duas. Qual é o método evangelístico que mais ganhou almas para Jesus? E Jesus
é o maior evangelista da história, pessoal ou em massa? Pessoal. Dificilmente você vê Jesus pregando para a multidão e fazendo apelo, mas você vê Jesus conversando com Bartimeu, com a mulher hemorrágica, com a samaritana, e aí vai, com os leprosos, era 10, mas pelo menos um voltou. No final da conversa, o que acontece com aquela pessoa? Converteu. Irmão, a igreja, como instituição, ela faz trabalho em massa. Estamos fazendo aqui a respeito de política. Qual é a posição da igreja quanto a um país que está polarizado entre conservador e comunista, progressista? Qual é a posição da igreja? Estamos fazendo isso. Você pode fazer isso no seu local de trabalho. Você pode conversar com seu colega de trabalho e levar coisas concretas e tentar devolver a pessoa dessa visão comunista. Mas, irmão, se você não quiser, tudo bem. Agora tem uma coisa que você não pode deixar de fazer com as pessoas com quem você convive, na sua casa, no seu trabalho, na associação de assentado, pessoalmente, pessoas com quem você conversa no dia a dia, caixa do supermercado, o atendente do correio, a pessoa que vai lá na sua loja comprar um objeto. Que você não pode deixar de fazer é de anunciar Jesus Cristo para essa pessoa. Esse fracasso é sem perdão. Ô, irmão, não consegui, eu tenho um colega que vota no comunismo, eu não consegui tirar ele de ideia. Tudo bem, irmão. Agora, eu tenho um colega que não é cristão, que não sei o quê, e eu nunca falei de Jesus para ele. Isso aí vai pesar na prestação de conta. Então, igreja, eu achei que tinha que falar isso aqui, já que estamos tratando tanto de política, e do envolvimento, sim, da igreja, mas na seguinte condição: essa não é a principal missão da igreja. Amém? O que a igreja, tanto instituição, cruzada evangelística, aproveitando Natal para fazer cantata de Natal para falar de Jesus, como você individualmente, falar de Jesus, ide por todo mundo, anunciar o evangelho a quem? Toda criatura é preto e branco, é rico e pobre, é doutor e analfabeto, é religioso e ateu, é empregado e é patrão. Interessa. Essa missão, igreja. Amém? Não sei se eu consegui falar, Damares. Consegui? Irmãos, o nosso mandato, em Marcos, inclusive, diz assim, né? Em Marcos diz assim, ó. Marcos diz assim, ó. Marcos diz assim, disse-lhe Jesus, aqui não cresce não, antigamente crescia, não crescer não, mas está aqui, irmão, diz aqui, disse-lhe Jesus, tudo bem, vão pelo mundo, pregue o evangelho a todos, quem crer e for batizado. Quem crê quer dizer, irmão, quem se arrependei-vos. Quando fala em crer, Jesus começou seu ministério dizendo, arrependam-se e creiam. Missão da igreja é levar pecadores ao arrependimento, e só arrepender não resolve também não. Tem que arrepender. Igreja, pensa nisso. É verdade, eu não sou muito chegado nesse negócio de convencer comunista a mudar de voto, não. Mas seja totalmente de cabeça dentro em convidar o pecador a se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Isso é função sua. Se você, crente, não fizer essa tarefa,
partido político não vai fazer, e nem interessa para eles fazer. Continue lutando pelo social. Vamos continuar lutando pelo social. Mas a principal função da igreja não é o social, é o espiritual. Nisso a igreja é insubstituível. Faça por onde? Irmão Leiva, ele distribui pelo menos 1.000 folhetos por mês aqui dentro do Mambaí. Pelo menos 1.000. E eu comprava folheto, eu tenho um monte de folheto, dá um trabalho, eu estou fazendo lá em casa, na impressora, os folhetos e dando para ele distribuir. O que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Fale de Jesus para o seu colega político, para o seu companheiro de trabalho. Fale de Jesus. Amém? Se chegar no social, se não chegar, mas falar de Jesus, essa igreja tem que falar. Aleluia! Terminamos, né? Avisos? Não temos avisos, então... Aleluia, deixa eu ver aqui. Oi. Vamos terminar? Orando. Bom, domingo que vem a gente quer passar umas falas do pastor batista Martin Luther King. Inclusive tem uma que ele fala assim, se eu tenho um sonho, que vai ser mais ou menos, acho que o pastor vai falar hoje lá na manifestação, sobre nem que eu morra e matar ele depois disso mesmo. Liberdade de expressão, liberdade de comunicação, como crente, como pastor e como igreja. Eu morro a troco disso aí. Morreu mesmo. Amém? Não vai dar tempo de passar, eu gostaria, mas aleluia. Oramos. Oramos. Santo Deus e bendito Pai, Senhor querido, amado, santo, toda honra, meu Deus, toda glória, meu Senhor, sejam para Ti, Deus querido. Fica conosco, Senhor, no dia de hoje. Ajuda a Tua igreja, meu Deus, a ser ativa e assertiva em suas inserções na sociedade, tanto levando a questão social, mas que Teu povo não seja tímido. Tua palavra diz que os tímidos não entrarão, ó Deus, no anúncio do Evangelho, convidando toda criatura a se arrepender e crer no Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Irmãos, enquanto